maximizar as perturbações do solo, né? Então, ou seja, a gente tentar manter ali os restos de cultura o máximo possível, geralmente ali pelo menos 30%, na superfície do solo, né? Não deixar o solo exposto. Quais os tipos aqui que nós podemos abordar? Nós teremos aqui cobertura morta, né? Manter a cobertura morta entre as linhas, manter na área a cobertura morta. Isso tudo vocês podem evidenciar com fotos, durante o processo de auditoria, no dia da auditoria. Se for possível evidenciar, a auditora irá evidenciar isso também em loco, cultivo em faixas, cultivo em leiras, cultivo sem arar e cultivo reduzido. Isso tudo vai depender do tipo de cultivo, né? E também da sua área. Então, a gente tem que analisar quais as metodologias a gente consegue aplicar na sua área, na sua propriedade, para atingir aí o cultivo conservacionista. E aí nós temos aqui a parte da pontuação das práticas de cultivo conservacionista. Então, nós temos aqui que se de 0 a 25% da área aplicável, se são usados em mais de 25% até 50% da área, ou se são usadas aí cultivo conservacionistas acima de 50% da área. Então, para a gente conseguir fazer esses cálculos e demonstrar para o auditor, a gente precisa ter já esses dados aí bem descritos na hora de demonstrar isso aí durante a auditoria. Tá? Então, aqui está os requisitos. Esse requisito principalmente aí voltado para o pessoal de cereais, né? Aqui eu coloquei um pouco demonstrando os testes de campo, o preparo, o monitoramento do projeto. Vamos para o próximo requisito, que é: os agricultores devem implementar uma rotação de cultura ampla em pelo menos 75% de suas áreas agrícolas. E aí, isso é aplicável para todas as culturas, e aí aqui ele vai colocar aí a questão da pontuação. Se 2 ou menos culturas estão no plano de rotação, então você pode criar um plano de rotação demonstrando quais os tipos de cultura, como que você vai fazer a rotação de cultura na sua área. 3 culturas estão no plano, 4, 5, e aí se 5 culturas estão aí no plano de rotação, uma cultura não pode ser plantada 2 vezes seguidas no mesmo campo, né? Então você tem que fazer essa rotação aí de cultura, se pelo menos você usar 5 tipos de cultura. Vamos para o próximo requisito. Os agricultores devem aplicar a intercultura em uma porcentagem significativa de suas terras cultiváveis. E aí aqui, qual que é a intenção desse requisito? É a diversidade, né? É a gente colocar ali, conseguir aumentar a biodiversidade, conseguir melhorar o controle de pragas e doenças, não criar resistência. Então, a gente precisa ter aí, aplicar essa intercultura, seja no meio das ruas, né, seja no período entre safras. E aí, aqui, o que ele fala? Para a questão de pontuação. A intercultura ocorre em menos de 2% da terra, entre 2% e 4% da terra, entre 4% e 10%, ou 10% da terra incorpora essa abordagem de intercultura. Cultivos perenes. A norma
ela sugere, né, os cultivos perenes ali dentro da propriedade, e isso é um critério de pontuação também. Se a sua propriedade já possui o cultivo perene, como no caso do café, do cacau, que são aquelas culturas que ficam mais de 2 anos ali na terra, vocês não podem ter acima de 85% de cultura somente de cultivos perenes. Então, vocês têm que diversificar também esse cultivo. E isso pode ser feito ali conciliando até a própria rotação de culturas. Então, o importante é vocês demonstrarem essas porcentagens, como que você faz a diversificação das culturas dentro da sua propriedade. E aí, nesse requisito, ele vai colocar aí como critério de pontuação de 0 a 2% a terra rededicada a cultivos perenes, de 2 a 5% a terra é aplicável, né, é dedicada a cultivo perene, de 5 a 15% é dedicada ao cultivo perene, ou se de 15 a 85% da terra é dedicada a cultivo perene. Lembrando que as pastagens perenes estão excluídas, né, desse requisito, disso. Então, eles não precisam fazer essa diversificação. Bom, os agricultores devem ser capazes de apresentar um plano de manejo de nutrientes composto por fontes, métodos de aplicação e as taxas de aplicação para todos os fertilizantes utilizados. Aqui nesse requisito, o que ele quer é que você demonstre como que você faz aí a gestão dos seus fertilizantes utilizados na sua propriedade. Porque um dos princípios da agricultura regenerativa é a gente ter essa diminuição da carga química no solo. Então, você precisa aí demonstrar as últimas utilizações, as porcentagens, os princípios utilizados, isso tanto para fertilizante quanto para defensivos. Então, é um ponto que o auditor vai querer ver também, são as suas aplicações. Você pode montar ali um resumo das suas principais aplicações, os principais tipos de fertilizantes. Então, é muito importante a gente ter essa gestão para conseguir cumprir com esse requisito. E o que esse requisito de fertilizante ele aborda para a pontuação? Se você utiliza uma porcentagem menor de NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio, é obtido de origens orgânicas ou naturais. Então, se você utiliza aí composto, esterco de gado, esterco de galinha, fontes naturais, de extração natural desses princípios, isso vai ajudar muito no seu requisito. Então, é importante vocês terem aí quantos por cento aí da sua propriedade vocês fazem com fertilizantes de origem natural, de origem orgânica. Se de 25% a 50% é obtido de origens orgânicas, né, ou naturais, se de 50% a 75%, ou se acima de 75% de toda a sua adubação é de origem orgânica ou de fontes naturais. Bom, outro requisito é que o agricultor ele deve apresentar evidências, né? Os registros de aplicação, os fertilizantes, uma lista de fertilizantes utilizados, demonstrando a redução do uso de fertilizantes sintéticos. Né? Então, você pode criar ali uma planilha ou através do seu próprio sistema ali de software, demonstrando se houve ou não redução na utilização de fertilizantes sintéticos nos últimos anos. Você pode puxar aí
de acordo com o que você tiver de dados. Se você tiver dados posterior a 3 anos atrás, puxa tudo que você tem ali, faz uma linha do tempo mostrando a redução do uso de fertilizantes sintéticos. E aí nós temos aqui a pontuação para esse requisito. Então, 5% acima da linha base. E aí isso aqui essa linha base, logicamente, vai depender do tipo de cultivo que nós estamos falando, para definir essa linha base ali. Então, você define a sua linha inicial, né, o que você utilizava, o que as instituições elas dizem sobre o seu tipo de cultivo, né, o que é aplicado normalmente na agricultura convencional para o seu tipo de cultivo, a situação que você está hoje, e você também pode definir aí uma situação futura, o que é um pouco difícil porque isso tudo vai demorar, vai depender também da planta, né, da safra. Então você pode ir definindo isso ao longo do tempo. De 5 a 25% abaixo da linha base, 25 a 60% abaixo, ou 60%, né, para mais, abaixo da linha base aí de utilização desses fertilizantes. Aqui a gente vai entrar num requisito específico para culturas que são irrigadas. Então, esse requisito, ele pede que você tenha a gestão, o gerenciamento da sua irrigação. Então, aqui, o que ele fala? As fazendas precisam mostrar a presença de técnicas de gerenciamento de irrigação que foram identificadas devido ao seu impacto positivo no meio ambiente e no desempenho de produção. Com certeza, se você já tem um sistema de irrigação, você possui uma outorga, que a gente falou lá nos requisitos de elegibilidade. Na outorga, você tem algumas condicionantes e você precisa cumprir com a vazão da outorga. Então, você não pode ultrapassar o seu limite outorgável. Então, isso é um ponto que você tem que ter um monitoramento disso, você tem que ter as planilhas de consumo, definir, né, como que você faz a definição se você vai ou não irrigar. Então, isso tudo tem que estar muito bem descrito e o monitoramento ele tem que ser feito dessa parte de irrigação. Isso aqui é até um princípio da própria legislação, né, que já solicita isso dos produtores. E aqui ela vai te pontuar de acordo com a quantidade de gerenciamento que você tem aí na sua propriedade para fazer esse gerenciamento de irrigação. Então, se você tem de 0 ou uma prática, pelo menos, de monitoramento desse gerenciamento da água de irrigação, se você tem de 2 a 3 práticas, se você tem acima de 3 ou acima de 5 práticas para gerenciamento da água de irrigação, né? E ter ali uma quantificação anual, né, do que foi usado aí no ano safra de água. E aí você pode criar uma planilha também, até mostrando esse consumo, ou por peso de produto produzido, por saca de produto produzido. Você pode demonstrar aí quanto de irrigação você precisou. Os agricultores precisam ser capazes de mostrar os resultados de sua análise de solo que não tenha mais de 3 anos, assim como o plano de manejo do solo. A gente entende que é necessário você fazer anualmente essa análise de solo para você ir acompanhando, para você até conseguir fazer o seu plano de adubação. Possivelmente você já faz essa análise de solo anualmente. Lembrando que essa análise tem que ser uma análise completa, né? Você precisa verificar ali todos os fatores nutricionais
daquele solo. Então é importante aí você manter os registros da sua análise, mas para a certificação você precisa ter uma análise aí a cada 3 anos, sendo que o ideal e o mais recomendado aí seria pelo menos uma análise anual. Gente, esse foi os principais requisitos. Falar de plantio, de agricultura regenerativa é individual de cada propriedade, você precisa verificar a situação da sua propriedade, o que você quer atingir com a certificação Regenagri. Eu acredito que produtores que buscam uma certificação de agricultura regenerativa, eles não querem apenas um certificado, mas eles também querem um compromisso sustentável ali dentro da sua propriedade, melhorar a saúde do seu solo. Então, é muito importante vocês estudarem junto com a sua equipe técnica o que vocês querem abranger com a certificação e aplicar aí o planejamento da agricultura regenerativa. Até a próxima aula.